Ora bem, então agora vamos falar sobre CCS. CCS significa, portanto, cálculos of communicating processes. Nós sabemos que o processo mais simples é o que não executa nenhuma ação. Portanto, aliás, primeiro vamos começar por definir alguns operadores. Operadores. Portanto, isto é mais uma vez uma introdução a várias sintaxes. O operador ponto significa, chama-se prefixo, e significa que a execução de um processo P começa com um sinal alfa. Eu deveria talvez, eu vou assinalar desta forma. Isto é, portanto, um sinal alfa ponto P. Ora, um mais é uma escolha. Isto é, se nos der, nós considerarmos, aliás, isto significa que temos P ou Q. Okay. Isto é então uma escolha não determinística. A notar que estas coisas aqui, isto e isto, são processos. Isto então o que significa é que P ou Q é uma escolha não determinística, pois o processo tanto se pode comportar como o processo P ou como o processo Q. Só queria notar isso. Ok. Ups. Não é. Ok. Continuando então. Se nós tivermos um pipe, uma barra vertical, isto é uma composição paralela.
P e Q executam de forma concorrente. Isto quer dizer então que progridem independentemente no tempo. Ok. Eu acho que, aliás, podemos terminar esta página aqui. Ok. Vamos então continuar. Existem diferentes tipos de CCS. Existe o CCS 0, que é denominado de sequencial sem recursão. Onde temos ACT como um conjunto de ações. Aliás, vamos calma. Vejamos. Um processo P é dado da seguinte forma, pela seguinte gramática: 0 P mais P alfa P. Isto faz sentido. Se nós formos à nossa primeira página, nós temos que os operadores possíveis são estes. E aquilo que nós estamos a dizer aqui é que é um processo sequencial e sem recursão. Ora, isso significa que um processo ou está em deadlock, ou se desencadeiam dois processos de forma não determinística, não é? Portanto, tanto pode-se desencadear um deles como o outro. Mas necessariamente só um deles de cada vez, daí o sequencial. Ou acontece uma ação e um processo P. Notar também que aqui estamos a falar ainda do processo P. Ok.
Vamos então continuar. Temos algumas regras de prioridades. Estas regras são, portanto, P mais Q mais R é igual, vamos escrever igual aqui, é P mais Q mais R. Termos alfa, beta, P é o mesmo que termos alfa, beta, P. Termos alfa, P mais Q é o mesmo que termos alfa, P mais Q. Temos que notar que isto termina sempre num deadlock, ou seja, nós omitimos o zero. Vamos ver um pequeno exemplo. Recordar o exemplo do fósforo. O fósforo consistia, portanto, em termos aliás, um fósforo apenas era strike, light, extinguish, deadlock. Se houver uma escolha, tal como por exemplo termos strike e poder acender light e deadlock, ou termos uma transição por tal, ou seja, uma transição interna e zero e continuarmos no estado strike, isto é, não acende, permanecemos onde estamos, temos que voltar a repetir o strike se quisermos tentar nova sorte. Ou então ainda termos dois fósforos onde fazemos strike e temos light e paralelamente um fósforo apagar.
Daqui, se quisermos ver quais são os que são em CSS0, este não está. Este está. E este está. Oi? Exatamente. Eu creio que consigo fazer aqui uma pequena demonstração. Vejamos. Tentar mostrar-vos o fósforo. Vou ligar aqui o ecrã. Acho que tenho que... Só um segundo. Nós estamos então a usar CSS. Ok, to Firecracker. Este é um bocadinho diferente, parece-me. Exatamente. Este é mais que aquilo que eu queria agora. Vou tentar escrever aquilo que nós tínhamos nos nossos apontamentos. Ok. Eu lembro mais ou menos de memória. Portanto, estávamos a ver era strike light 0 mais tal.0. Por acaso, só confirmar. Eu não sei se há uma notação específica para... E. Portanto, este é o que nós estávamos a fazer. Nós vemos aqui que, portanto, temos o strike e, aliás, vamos minimizar tudo, não é?
Quando nós estamos no estado inicial, nós fazemos strike. Isto acontece sempre, é um sinal que é emitido. Temos aqui o operador de prefixo. E quando clicamos neste parte aqui, neste estado, nós temos, o processo pode se comportar desta forma ou desta forma. Então temos que ter dois estados. Tentar perceber o que está aqui. Não consigo clicar. Ok, já consegui. Portanto, temos dois estados. Strike. E agora, podemos ir por este tal ou podemos ir pelo liked. O tal ou liked. E em ambos os casos, vamos parar a zero, a este deadlock. E a partir daqui já não dá para expandir mais. Ok. O outro caso que nós tínhamos considerado era termos dois fósforos. E para isso fazíamos com o operador de paralelismo. Paralelização. Portanto, se eu clicar aqui, tenho que clicar com isto. Temos um strike. E depois o processo vai se comportar em simultâneo, de forma concorrente, isto é, destas duas formas. Então vamos por dois estados, mas agora, tanto pelo tal como pelo liked, o tal vai nos levar. Eu quero tentar mostrar aqui uma coisa. Lembram-se que quando tínhamos dois LTS a rodar em paralelo, nós tínhamos este, eu creio que chamei de diamante de diagonalização, algo do género. Isto está no vídeo anterior. É isso que nós temos aqui. Nós temos do strike, ele vai fazer o like e vai fazer o tal, e depois do tal vai fazer o like e do like vai fazer o tal. E vamos parar ao mesmo processo. Foi aquela matriz em que nós tínhamos as diagonais. É agora que nós vemos isto a acontecer em CCS. Isto acontece quando temos dois processos a decorrer em paralelo. O estado resultante vai ser liked e liked tal, liked e liked tal, e vai ser tal liked. E isso vai nos levar ao mesmo. Não nos interessa. Assim dizer. Efetivamente, o estado resultante, corresponde a termos dois fósforos. Um necessariamente aceso e outro necessariamente apagado. Qual foi qual? Isso não nos interessa realmente. Mas isso é o resultado final. O resultado final é que temos um aceso e um apagado. E isso resulta do strike, presumivelmente com dois fósforos na mão, contra uma caixa. E eu creio que falamos em mais uma simulação. Exatamente, falamos sobre o strike light extinguish zero. Portanto, vamos só fazer essa também. Strike light extinguish deadlock. Esta é linear. Strike light extinguish. Isto é um processo sozinho. Portanto, um LTS.
Vamos continuar. Isto foi o CSS 0. O CCS 0. Desculpem. Agora vamos falar de regras de inferência. Ups. Portanto, regras de inferência. Estas permitem definir um LTS cujos estados são expressões e existe uma transição. Isto é, P vai para Q por alfa. Estamos então a definir a função de transição. Isto só existe, portanto, esta transição só existe se tivermos uma regra que nos permita deduzir, inferir isto, não é? E uma regra é da forma P1 Pn leva-nos a P. Dizemos que isto são premissas Dizemos que isto são premissas ou hipóteses e que isto é a conclusão. Isto significa, portanto, que se P1 até Pn se verificarem, então P também se verifica. Isto é, pode ser inferido. Se nós tivermos, trivialmente, não é? Trivialmente, se nós tivermos n igual a 0, então P é um axioma. Isto é, n igual a 0 significa não haver premissas. Axioma é algo que não precisa de premissas e hipóteses para se verificar.
Ok. Vamos então continuar. As regras que nós temos em CCS 0, regras de inferência, não é? Do CCS 0. Nós temos, eu vou usar amarelo para isto, temos o prefixo tem n igual a 0, então representa-se com uma barra sem nada em cima, e temos alfa p, que permite-nos, por alfa, deduzir p. Temos a escolha. A escolha pode ser à direita ou à esquerda. E aquilo que dizemos na escolha, por exemplo, para uma escolha à esquerda, já vamos ver isso, mas nós tivermos um P, se nós tivermos um P, eu agora quero usar uma cor para cada um destes elementos. Portanto, se nós tivermos P e deduzirmos e fizermos a transição por alfa para um P', que é algo mais diferente, para um P', então P mais Q vai por alfa transitar ficar sem cores. Por aqui esta não é a melhor cor. Eu queria uma cor derivada desta. Então, para um Q linha. Este mais ficou um bocadinho estranho, não foi? Ok. Portanto, estamos aqui a dizer que isto é uma escolha pela esquerda, pois nós escolhemos pela esquerda, pois nós escolhemos o P exatamente. Nós escolhemos o P e então o P está à esquerda do mais e como tal fomos parar ao P'. Ups, não fomos parar ao P', mas devíamos ter ido parar ao P'. Correção rápida. Aqui não faria sentido ser isto, não é? Nós queremos ir parar ao só porque era a cor primeiro. Não consigo andar para a frente. Que desgraça. Ok. P. Ok. Não é o P mais perfeito de sempre, mas é um P. Compreende-se isso. Ok. Então, o que dizíamos? E terminamos em
Isso está complicado. Só um segundo. Sim. I'm really sorry about this, folks. Já está a ficar um bocadinho tarde. Pronto. Isto é uma escolha pela esquerda porque nós estamos a partir desta premissa P permite-nos deduzir por alfa P', então P mais Q permite-nos deduzir por alfa P', porque podemos selecionar P e parar em P'. E estamos a falar de uma escolha não determinística. A escolha pela direita é análogo, não é? Significa que este P estaria do lado direito e o Q estaria do lado esquerdo. Portanto, é análogo. Não é muito relevante estar a ver isso. Vamos fazer uma pequena demonstração disto, sim? Vamos tentar. Se nós tivermos A 0 mais 0 mais B 0 mais 0. Então nós começamos com um prefixo. Tipicamente é sempre pelo prefixo que vamos começar. Neste prefixo nós vamos colocar alguns axiomas. Um axioma para começar será, aliás, isto até convém mais, começarmos pelo fim, eu diria. Nós queremos chegar, né? Nós queremos mostrar que isto é verdade. Então, vamos ver. Queremos isto. Só um segundo. Ok, voltei. Desculpem, é que eu estava com os óculos um bocadinho sujos. Ok. Então, onde íamos? O prefixo. Portanto, nós temos bom, nós podemos começar então. Eu coloquei este vermelho aqui. Nós podemos então começar por aqui. Nós sabemos que alfa. Nós sabemos que alfa. Que A, isto é um A. A ação vamos por um alfa. Não fácil. Então, sabemos que alfa
Ficam lá. Portanto, se nós sabemos que A 0 por A vai para 0. Nós podemos então enunciar que temos uma escolha onde A ponto 0 mais 0 vai por A levar-nos a 0. Isto é uma escolha pela esquerda, não é? Selecionamos este. Portanto, neste momento, nós vamos aqui. Podemos ainda dizer uma outra escolha. Se escolhermos mais uma vez pela esquerda, então temos que A ponto 0 mais 0 mais B ponto 0 mais 0 por A vai para 0. Isto devia estar mais para cá, coisas que tais. Ups. Ok. Eu definitivamente não sei como é que se faz para ver coisas aqui. Se calhar assim. Não é. Ups. Ok. Tanto perfeccionismo para uma letra que mal dá para ler. Portanto, está reduzido. Com isto, nós reduzimos ainda todo este processo. Ora, o que é que nós reduzimos? Aliás, eu disse que queríamos mostrar, mas nós não queríamos mostrar isto. Isto está escrito e está dentro da gramática, logo é uma expressão CCS0 válida. O que nós estamos aqui a tentar fazer não é demonstração. O que nós estamos a tentar fazer é uma avaliação desta expressão para ver o seu resultado. Muito bem. Vamos então fazer agora pela direita, não é? Calculamos pela esquerda, chegamos à conclusão que isto dá a 0.
O que acontece se nós fizermos pela direita? Pela direita. Ok. Ora, vamos começar mais uma vez com fixos, não é? Isso é. Nós agora nem vamos fazer o prefixo, nós vamos continuar a partir da primeira escolha. Isto é, não, nada nos mata se fizermos o prefixo, não é? Portanto, o prefixo diz-nos que nós temos um B seguido, B seguido de 0 mais 0 que por alfa, desculpa, por B nos leva a 0 mais 0 e por uma escolha direita, nós temos que A 0 mais 0. Eu queria só diminuir o zoom um bocadinho. Nem é preciso. Ok, esqueçam. Aqui, reparem. Precisa de mudar a cor. Só um segundo. Ok. Reparem aqui. Nós começamos por este lado, desta vez. Estamos a fazer tudo pela direita. E nós fizemos isto com o prefixo, deduzimos que íamos para 0, 0. Quando executamos este, ficamos com este. Mas agora nós queremos fazer a escolha pela direita. Então, nós agora estamos a avaliar isto. E daqui temos mais. Ups. Ok. Mais B 0 mais 0 vai por B para 0. Se isto faz sentido, faz. Escolhemos este e deduzimos. Ok, tem aqui apenas isto. Tem que ser 0 mais 0. Agora faz sentido. Continuamos. Aliás, já não há nada para continuar, na verdade. Porque nós, quando estávamos a fazer com o A, nós tínhamos de facto aqui mais tínhamos aqui em adição um mais. Enquanto que aqui só temos uma vez. Só temos uma vez. Aliás, só temos uma vez aqui. Nós podíamos pensar se podíamos
Não era nada proveitoso. Exatamente, portanto, este é o resultado. O que é que nós tiramos daqui? Nós tiramos daqui um LTS. Vamos desenhá-lo de outra cor. Vamos desenhá-lo de verde. Daqui nós ficamos com o seguinte LTS, em que temos um estado onde A 0 mais 0 mais B 0 mais 0 isto leva-nos por B a 0 mais 0. Isto é um círculo, ok? E por A leva-nos a 0. Nós, para resolvermos este problema, usamos 3 regras de inferência. Usamos a escolha esquerda, a escolha direita, usamos a escolha esquerda, a escolha direita e o prefixo. Ok. Portanto, isto é CCS0 e as suas regras de inferência. Ok. Então agora vamos falar de semântica. Aliás, vamos falar assim. A semântica do CCS0 dá-nos a seguinte informação. Primeiro, nós temos um conjunto de todos os LTS. Sobre expressões, claro. CCS0. Este LTS é o LTS 0 e é igual a um conjunto onde temos CCS0 T, estamos a falar da gramática, P, onde T, dizer isto bem, T é as nossas ações, aliás, T é mais que isso, P é um processo inicial e T, tal que T está contido, ou é estritamente, ou é igual a CCS0, portanto é a nossa função de transição, sim, actions CCS0
Aqui falta. Falta. IP pertence ao CCS0. Isto tem então a mesma sequência de sempre, não é? Estamos a falar de algo que tem um processo inicial que tem que estar dentro de um CCS0, trivialmente. Tem uma função de transição, logo é dada pelo produto cartesiano, de processos. Isto é um P, isto é uma ação, um alfa, e naturalmente o nosso conjunto de estados é todo o CCS0. Eu olho, já só um segundo. E voltei. Portanto, de onde íamos? Semântica. Semântica de CCS0. Dizemos então que a semântica então temos que, pois, só estou a confirmar uma coisa. CCS0 vai para LTS0 quando fazemos uma avaliação de alguma coisa. Porquê é que eu comecei ao contrário? Quando fazemos a avaliação de alguma expressão, então nós fazemos uma conversão de um CCS0 para um LTS0. Tal que a avaliação de um processo P é igual a um conjunto CCS0, gramática, função de transição e um processo P inicial, que é este. Não é? Ora, e definimos a função T, portanto a função seta, aqui, não é? Este T e esta seta são iguais. Opa! Vamos evidenciar isso com este T e esta seta referem-se à mesma coisa. Ok. Então, isso em mente. Contudo, vamos fazer aqui algumas observações. Ups.
Desculpa lá. Isto. Vou perceber o que está a passar. Ok. 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 Algumas observações. Apenas interessa um fragmento de P. Da avaliação de P. Que são os estados atingíveis. E como tal, apenas interessam essas ações. Não interessam os nomes. Para dar aqui um exemplo, alfa 0 mais 0 e alfa 0 não têm o mesmo LTS, mas são isomorfos. Se calhar fazemos aqui essa demonstração depressa, não era? Ups. Não era para provar. Ok. Vamos aqui só fazer uma coisa rápida. Portanto, eu disse que alfa para 0 mais 0 e alfa 0 não tinham o mesmo LTS, mas eram isomorfos. Ora, de facto,
temos que, pelo prefixo, sabemos que alfa, ponto 0, desculpa, por alfa, por alfa vai por 0. E depois, pela escolha esquerda, nós dizemos que alfa 0 mais 0 vai por alfa para 0. Dizemos ainda que não é isso. Portanto, temos aqui um LTS que seria alfa ponto 0 mais 0 por alfa vai para 0. Já o outro é um prefixo onde temos que alfa 0 por alfa vai para 0. Então, o LTS desse seria alfa 0 por alfa vai para 0. Estamos a falar de LTS diferentes, mas são efetivamente isomorfos. Quero só confirmar aqui uma coisa. Como ocorreu agora. Exatamente. Portanto, isto verifica-se. Interessante. Ups. Ok. Vejamos. Vamos falar agora de isomorfismos. Ouça. Sabemos que isomorfismo vamos escrever isto direito. Ora, dizemos que dois LTS
TS são vamos definir dois LTS. Portanto, vamos fazer antes assim. Sejam LTS o TS igual a S seta S0 e o acho que vou usar cor para os distinguir. Já devia usar mesmo duas cores, tornar isto o mais claro possível. Sejam dois LTS o TS igual a S seta S0 e o TS' igual a S' seta' S0'. Ora, nós vemos que eles são isomorfos e isso representa-se com TS isomorfo com TS'. Se existe uma biseção F com F definida por Rich TS which ok, onde F de S0 é igual a S0' para todo os S1, S2 pertencentes ao Rich. Deixa-me só S1, S2 pertencentes ao Rich TS e para todo alfa
onde temos então que S1 se só se dizemos assim que 2 LTS isomorfos são indistinguíveis para um observador. Ok. Nós escrevemos aqui muita coisa, não foi? Vamos ver então se compreendemos toda ela. Isto é uma definição simples. É um conceito bastante fundamental e compreende-se bem, apenas é necessário ter atenção às cores. Essencialmente. Aquilo que aqui dizemos é que temos um LTS. Agora reparo que onde eu tenho esta cor azul eu deveria ter usado esta vermelha, mas como não usei, e teria sido melhor se eu usasse, talvez, não, ia ficar muito policromático. Portanto, assim é. Agora se precisarmos anotar qualquer coisa, nós damos sempre mais. Portanto, o isomorfismo diz-nos que se tivermos dois sistemas de transições, eles são isomorfos, denotados por este símbolo, se existe uma biseção F, tal que preciso confirmar uma coisa. Exatamente. É importante recordar aqui alguns aspectos que podem já não estar tão frescos. E são necessários para compreender esta definição. Primeiro, uma biseção. Uma biseção é o que nós chamamos em matemática de uma correspondência 1 para 1. Isto é, temos um conjunto X, um conjunto Y, e há uma correspondência dos elementos deste conjunto única desta forma. Isto é, portanto, uma biseção. Segundo conceito importante que é necessário recordar, Rich. O Rich era significa nós falamos disso no outro vídeo e diz-nos que
dá-nos o conjunto dos estados atingíveis. E ter o reach de TS é o mesmo que termos o reach de S0. Aquele S0 ali. Portanto, é todos os estados atingíveis a partir do ponto do estado inicial. Ok. Feitas essas observações, nós vemos então que se existir uma função bijetiva entre o TS e o TS', para todos os estados atingíveis de TS, de todos os estados atingíveis de TS, este é o nosso domínio. Para todos os estados atingíveis de TS', este é o nosso contradomínio. Então, nós dizemos que o f de S0 tem que corresponder a S0', e para todo o S1, S2 pertencente aos estados atingíveis, o que é que isto quer dizer? Isto aqui, deixa eu ver como é que eu digo isto. Portanto, para todos os pares de estados, aliás, ok. Ok. Há aqui uma pequena imprecisão, no meu ver, nesta definição. Quero parecer. Só ver se passei direito. Se calhar pior que passei errado. Não. Ok, está bem. Esqueçam, estava a pensar mal. Ok. Então, para todo o S1 e para todo o S2, isto não é assim. Eu estava a ler desta forma. Isto para ficar menos confuso, não é confuso. Para todo o S1 e para todo o S2 que pertençam aos estados atingíveis de TS, porque só nos interessam os estados atingíveis, não é? E para todas as ações de TS, nós temos que, se existe uma transição de S1 para S2 por meio de então tem que existir, para serem isomórficos, uma transição de f de S1 por meio da função de transição do TS' para o f de S2. Portanto, esta é uma função que converte os estados de TS para estados compatíveis com a função de transição de TS'. E assim, concluímos que dois LTS são isomórficos, são indistinguíveis para um observador. Ok. Esta página já está bem por aqui.
Ok, antes de terminar este vídeo, eu quero falar sobre mais uma coisa. Depois acho que podemos fazer uma separação entre o próximo tema e o atual. Vamos falar sobre definições recursivas em CCS. Vamos atribuir então nomes a subexpressões. Que serão então, que podem ser usadas em expressões. Assim temos, em vez de strike .light .0 mais tau .0, passamos a poder ter coisas como match. Vamos mudar aqui a cor. Match igual a strike match when 0 light, e onde temos que match when 0 light, é então atribuir a light 0 mais tau 0. E agora podemos representar a repetição, a iteração, ou seja, agora podemos ter repetição com match strike match on fire e match on fire fica light, sempre que continua ou com match on fire, não muda, ou isto é uma escolha não determinística, extinguish deadlock, e isto dá-nos o seguinte LTS:
Eu aproveito só agora para notar o seguinte. Por convenção, nós temos que os nomes começam por letra maiúscula e ações por minúscula. E ainda vamos falar mais sobre estas ações. Tem outros nomes também, etc.